Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva na noite de hoje. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como entendia Jesus a caridade. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Essas três palavras, benevolência, indulgência e perdão, são três, vamos dizer assim, três regrinhas muito interessantes para nós, se nós conseguíssemos aplicar ela no nosso dia a dia. A benevolência, como disse a dona Neuza na abertura, hoje nós estamos passando por um momento difícil. Está difícil de vermos uma benevolência. Está muito difícil vermos uma indulgência e acompanhado o perdão. Então é isso que essa pergunta assim, ela é tão simples e tão objetiva e tão grandiosa no mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho mais hoje, tanto a benevolência quanto o perdão eu vou dar uma pincelada. O meu foco maior hoje é a indulgência. Porque a benevolência, iniciando por ela, nós sabemos que é uma atitude nobre, que muitas vezes, além de ser uma atitude nobre que todos nós sabemos, nós temos até vergonha de fazê-la. Que muitas vezes nós vemos situações aí no nosso dia a dia, em certos lugares, alguém precisando de uma ajuda, uma pessoa que tem uma dificuldade em atravessar uma rua, uma pessoa que acaba de cair, nós olhamos assim rapidinho, dando uma que não vemos e saímos do lado. Nós temos vergonha de fazer isso. Aí nos mostra o quanto ainda temos que realmente aprender na nossa caminhada referente à benevolência, de sermos uma pessoa boa. Se tivesse acontecido para conosco, nós não gostaríamos que alguém nos auxiliasse? Se eu estou com alguma enfermidade que me atrapalha, me dificulta a atravessar a rua, chegasse alguém ao meu lado e falasse: vamos, aceita uma ajuda? Não, muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, como disse, uma benevolência. Mas aí dá para nós vermos como que, infelizmente, falta ainda um conteúdo nobres dentro de nós. Que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda com bastante coisa a depurar na nossa caminhada. Daí, quando nós falamos sobre o perdão, esse então nem se fala, porque esse ainda está mais difícil ainda de aplicarmos na nossa caminhada, o perdão. Que ainda, infelizmente, no dia de hoje, vivemos muito dente por dente e olho por olho. Nós estamos lá em Talião ainda, em muitas situações nossas. E quando veio Jesus, ele deixou esse ensinamento, benevolência, indulgência e perdão, essas três regrinhas básicas aos nossos olhos, ao nosso ponto de vista, mas grandiosa. Aí vemos quanto temos dificuldade de exercitar esse outro sentimento do perdão. Qualquer coisa hoje, nós já nos irritamos, já damos aquele retorno rápido. Falou um, nós respondemos 2, 3, em seguida já, porque é o que temos dentro de nós. Só damos o que temos. Não tem como nós darmos algo bom se eu não tenho algo bom dentro de mim. Eu só dou o que tenho. Então, quando nós começamos a ver essa questão aí da benevolência, da indulgência e do perdão, é um dos ensinamentos, quantos mais os outros, que nós vemos: a caridade, a fraternidade, a humildade, a simplicidade, amor. Então nós temos assim, nós falamos da questão do amor, nós queremos amar, mas como que eu vou aplicar o amor na minha vida sem aplicar uma indulgência, um perdão, uma benevolência? Hoje estamos carentes de compreensão. Quando nós falamos da indulgência, eu abordei esse assunto porque domingo eu estava até conversando em casa, tomando café de manhã, eu, minha mulher, minha filha,
ela fez um comentário. Minha filha tem 20 anos, ela falou assim: nossa, mas esse mundo está tão complicado, não? Eu falei: espera aí, o mundo está complicado? Não. Porque quem criou o mundo foi o nosso Pai, foi Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: sabedoria suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu falei: não é o mundo que está ruim. Ruim somos nós, habitantes dele. Porque o mundo não faz nada de mal para conosco. Falei: nós sim somos agressivos com ele, nós sim não valorizamos o que Deus nos concedeu para estarmos aqui encarnados. Daí que ela comentou, eu falei: mas por que você está dizendo isso? Ela falou: nossa, porque um caso, vocês devem ter ouvido, eu não entrei nesse detalhe aí, de uma moça lá, que era do meio de comunicação da TV, que teve uma questão de gravidez. Ela falou: nossa, bombardearam tudo aqui. Falei: então veja como que são as coisas. Falei: nossa vida somos assim. Falei: você é criança ainda, você já tem 20 anos. Falei: tome muito cuidado na sua vida. Porque uma coisa boa que você faça, cada 100 pessoas analisar, 2, 3 podem chegar e falar: legal, parabéns pela sua atitude. Mas uma errada que você faça, de cada 10, 11 vão te criticar, vão ser severos com você. Porque nós estamos carentes de indulgência. Por isso que eu escolhi esse tema hoje para nós aqui conversarmos, debatermos junto, porque realmente está difícil a convivência hoje. E hoje precisamos tomar muito cuidado com o que falamos em qualquer local, toda coisa: você é isso, você é preconceituoso, você é homofóbico, você... Então veja como está difícil. Acontece uma coisa, a gente já vê um monte de pessoas falando em cima daquilo: ah, mas devia pegar, fazer aquilo mesmo. Nós que acreditamos e seguimos a doutrina espírita, não podemos comungar com essas ideias. Não que nós somos melhores. Nas outras religiões também aprende a indulgência. Mas nós sabemos da questão da imortalidade. Nós não cantamos aqui agora há pouco que nós retornamos para a vida eterna? Se nós sabemos que nós somos imortais, nós vamos ficar perdendo tempo com essas coisas, com essas dificuldades no dia de hoje, da questão da indulgência? Qualquer coisa que fala, hoje já me abala. Uma pessoa fez algo errado, temos que crucificá-la? Nós somos indulgentes? Nós somos indulgentes. Sabe com quem? Com nós mesmos. Com nós somos indulgentes. Mas com o próximo não, com o próximo nós somos severos. Porque, como fala, a gente já julga, condena e já dá sentença final ali. Porque é assim. Ainda aquela passagem narrada quando Jesus da mulher adúltera lá, que fala: olha, fez isso, estavam todos ali para apedrejá-la. Quando Jesus pede um tempinho e começa ali escrevendo, segundo os relatos, ele escreveu o nome de cada um que estava ali presente. Daí qual foi a sua resposta? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Se passaram mais de 2000 anos, se ocorresse isso conosco hoje, nós teríamos que fazer a mesma coisa: pegar e sair com a pedra na mão ou jogá-la no chão bem discretamente e virar a costinha e irmos embora. Pela falta de indulgência nossa hoje. Está difícil? Está difícil. Eu acredito que esse momento que está passando me remete bem naquela passagem do joio e o trigo. Quando falam para Jesus: vamos então retirar? Jesus diz: não, espere o momento aprazado, que vai chegar o momento. E esse é o momento que nós estamos passando. Essa convulsão que nós estamos vendo aí no meio de nós, essa guerra, essas trocas de ideologia, essas mentiras nos bombardeando, tentando-nos. Por isso que fala, a fé raciocinada que nós aprendemos dentro da doutrina não é uma fé só para acreditar em Deus e em Jesus, a espiritualidade e na nossa imortalidade. Não é uma fé dessa.
Doutrina espírita é uma filosofia de vida para nós. Não é uma religião a seguir. Nós temos que aplicar essa filosofia na nossa vida. O que nós aprendemos, aquela fé raciocinada, para que a gente possa raciocinar, termos a certeza que estamos fazendo a coisa certa. Nós não podemos, no dia de hoje, qualquer coisa, alguém fala uma coisa, faz um comentário, aí eu falo, eu vou entrar no embalo também, entre só para concordar, mas ali tinha mais de 500 falando lá, eu aproveitei o embalo, fui lá nos 501. Não é isso que nós aprendemos. E nós não precisamos falar. Nós precisamos trabalhar, exemplificar, colocar em prática o que estamos aprendendo. Essa é a nossa essência. Jesus falou pouco, mas trabalhou muito e até hoje trabalha. Então é essa regra que nós temos que buscar na nossa caminhada, na nossa vida, aproveitar que sabemos que a nossa encarnação é tão curta, é tão rapidinha aqui essa passagem, que devemos aproveitá-la da melhor forma possível, quanto mais rápido. Independente de que seja o que estão falando, mas onde eu trabalho são assim, lá na minha escola são assim, lá onde eu participo. Não, mas nós somos um espírito individual. Também Jesus disse, à medida que medirdes, vós será medido. Então veja, como que nós estamos encharcados de ensinamentos. Já imaginou a hora que retornarmos? Como que nós vamos negar isso daí? Nós aprendemos na doutrina, nós estudamos dentro da doutrina. Não tem como nós negarmos. Ainda colocamos tudo em prática? Não, ainda não. Eu começo por mim. Por quê? Eu também sou um espírito imperfeito. Eu sou um espírito de terceira ordem. Estou trabalhando para que um dia eu chegue um espírito da primeira ordem. Eu consiga galgar o nível do espírito puro. Mas não eu, nós. Porque Jesus, quando disse, um dia todos vós serão deuses. Poderão fazer o que eu faço e mais. Então, olha que imortalidade que ele apresentou para nós. Ele mostrou que nós temos algo esplêndido nos esperando. O que cabe a nós é fazermos o quê? Aplicarmos os seus ensinamentos. É nós buscarmos aproveitar todas as oportunidades que estão sendo dadas para nós no nosso dia a dia. Quantas oportunidades são dadas para nós e nós não prestamos atenção, nós descartamos. Nós achamos aquilo ali e falamos, vou perder tempo. Às vezes uma pessoa que bate a nossa porta. Outro dia eu estava em casa, passou uma menina que veio de lá de Limeira vender laranja, mandioca na carriola. Moral da história, eu fiquei acho que quase 1h30. Minha mulher falou, nossa, mas como você conversou com ela? Eu falei, sim, ela estava contando a vida dela. Eu tinha que ouvir. Não é? Eu vi que a venda ali para mim era coisa irrisória para ela, mas ela precisava conversar com alguém. E é nessa hora que nós temos que colocar em prática a filosofia espírita que aprendemos. É nessas horas que nós precisamos, não é só comprar a laranja ali, a fruta ali, falar ok, obrigado, quanto que é tanto, está aqui, acabou, tchau. Não era isso. Nós perdemos muitas vezes essa oportunidade de fazer esses trabalhos, por causa das nossas correrias. Eu achei interessante, como eu falo que nada é por acaso, uma amiga minha mandou um videozinho, achei legal pra caramba, de 1 minuto. O burro e a onça estavam discutindo lá, não estavam chegando a um acordo. Porque o burro falava que a grama era azul, e a onça falou, não, ela não é azul, ela é verde. O burro teimando, não, falou, então vamos conversar com o rei leão, que ele que é o que dá o veredito final. Quando chegou lá, falou, o que acontece? Falou, o burro está falando que a grama é azul, e eu estou falando que a grama é verde, quem está certo? O leão parou, olhou e falou, seu burro. A onça ficou de merda, mas calma aí.
O burro saiu tudo contente. Falou, não falei que era azul? Era azul, saiu tudo contente. Daí a onça questionou o leão, falou, mas você sabe que a grama não é azul, por que você falou que ele tinha razão? Falou, nós não temos que perder tempo com aquele que ele não quer mudar dentro dele, ele não quer enxergar. Nós temos que fazer a nossa parte. Você sabe que a grama é verde? Você tem certeza? Sim, tenho. Falei, então a grama é verde. Deixa o burro, um dia ele vai entender que a grama é verde. Então vê como que é? Quantas vezes nós não ficamos debatendo com a cor da grama? Nós já sabemos que é verde. Nós não precisamos discutir a cor da grama. E aí entra a nossa dificuldade de relacionamento, de compreensão, onde estejamos, iniciando no nosso lar. Começamos muitas vezes a medir força, quem tem mais, porque eu faço isso, eu faço aquilo. No meu emprego, sou eu que mando, sou eu lá o líder, o encarregado, o supervisor, o gerente. E assim nós vamos indo. Nós aprendemos na doutrina também que essas nomenclaturas terrenas não nos auxiliam em nada ao retornarmos. Não é as nomenclaturas que vai nos fortalecer, nos auxiliar lá. Simplesmente são as nossas atitudes, as nossas ações. É isso que vai fazer a diferença quando retornarmos no plano espiritual. É ali quantas vezes praticamos o perdão. Eu quero aprender a perdoar. Vai vir situações que me coloque numa situação que ocorra alguma coisa para ver se eu aplico o perdão. Não é uma vara de condão que vem assim, na cabeça de cada um de nós, para aprendermos o perdão, para aprendermos a indulgência, para aprendermos a benevolência, a caridade. Não, são atitudes. Um jogador, um atleta, vamos dizer, ele não ganha uma forma física boa, não consegue atingir todas as suas metas, como? Trabalhando, exercitando cada vez mais. Ele consegue atingir seu objetivo. Assim somos nós. Se eu quero aprender o perdão, vai chegar situações que vai fazer que eu tenha que exercitar o perdão. Eu quero ser indulgente, vai chegar situações para que eu aplique a minha indulgência. Eu quero ser benevolente, vai chegar situações para que eu aplique e aprenda o que é uma benevolência. Não tem como nós aprendermos sem estudarmos. Todos nós não passamos por uma sala de aula aqui? Passamos, por quê? Nós não aprendemos? Se não tivéssemos passado pela sala de aula, aprenderíamos? Dificilmente. Assim é a nossa vida. Tudo que queremos passar para aprendizado, que temos que aprender, a sabedoria divina vai nos colocar, por isso que fala que encarnação não erra endereço. Estamos no local certo, com as pessoas certas, tudo certo. Por mais que muitas vezes nós falamos, nossa, eu nasci em local errado, não era para mim ter nascido aqui. Pelo contrário, era sim, nós escolhemos para nascer, para estarmos ali. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, exatamente, seu Toninho, exatamente assim. Nós usamos esses jargões, eu não mereço isso, eu não sei o que está acontecendo comigo, e assim nós vamos protelando. Por quê? Nós somos bons. Nós mesmos nos enganamos. Muitas vezes nós gostamos de ser enganados. Nós mesmos achamos que somos bons. Fala, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu saio daqui, um carro cortou minha frente, eu já solto aquele, obrigado, meu irmão. É assim, né? Não é? Então veja, e nós somos assim ainda. Agora, mas ainda temos isso dentro de nós? Ainda temos dentro de nós. Nós estamos aqui para que nós possamos aprender a lidar. Por isso que eu falo com a questão da indulgência, ela é muito importante hoje na nossa vida. Porque quando nós falamos de aprender a aplicar o amor, a caridade, tudo isso daí que vem na sequência, se eu não compreendo o outro irmão ainda, como eu vou exercitar o amor? Fica difícil.
Muitas vezes nós não amamos nem nós mesmos. Nós chegamos ali e achamos um monte de defeito em nós mesmos. Então veja como nós estamos ainda impregnados. É um terreno cheio de ervas daninhas ainda. Que nós temos dificuldade de compreender nós mesmos. E como eu vou ter aquele olhar que eu chego e tenho indulgência com o meu próximo? Como que eu vou chegar a amar o meu próximo? Está um pouco difícil ainda, está distante. Mas o que temos que fazer? Vamos treinar. Vamos sair, vamos lá treinar, nos preparar cada vez mais e melhor, e assim vai indo. Os Espíritos nos dizem que hoje nós estamos bem melhores do que ontem. Olha, já é uma grande notícia para nós, que hoje, nós, no nosso nível espiritual, dizendo assim, nós estamos melhores que na encarnação passada. E aquilo que eu sempre brinco com as pessoas, dou risada. Eu tomo muito cuidado na minha vida. Se eu não fizer algo para que eu possa melhorar, eu ficar estacionado, tudo bem. Mas o meu medo, vamos dizer assim, o meu receio, é não criar novos débitos. Isso eu sei que eu tenho bastante para acertar. O meu objetivo é não criar mais, porque hoje está fácil. Se nós pararmos e pensar, falar, mas eu não faço... Cuidado. Nós fazemos. Nós temos que estar atento com isso, porque hoje em dia ainda tem muita coisa que a gente fica ali guardadinho, segurando ali, preso, mas que a situação vier, tome cuidado que é fácil a gente sucumbir. Então, um motivo a mais para estarmos sempre com aquela regrinha quando disse, vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. Porque as tentações da vida temos muito, em vários aspectos. Então, temos que ficar atentos. E a indulgência, quanto mais aplicarmos, compreendermos o nosso próximo, tenha certeza, o maior beneficiado somos nós. Somos nós porque nós estamos aprendendo a fazer a lição que foi deixada para nós. Já deu a hora, estou encerrando. Queria mais uma vez agradecer em nome da Dona Neuza e toda a diretoria da casa essa oportunidade que me dá de estarmos aqui novamente reunidos, batendo um papo, aprendendo junto, porque nós estamos numa escola e somos alunos ainda. Então, esse aprendizado possamos todos nós aproveitar ao máximo. Que o amparo divino do nosso Pai, de Jesus da espiritualidade, nos acompanhe ao retornarmos no nosso lar e no decorrer dessa semana. Que cada oportunidade que estivermos, venhamos nessa casa. Que saibamos aproveitar essa energia, todo esse amparo, todo esse auxílio que essa casa oferece junto com os irmãos trabalhadores aí. Uma boa noite a todos e que assim seja. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como ele disse,